Vamos continuar. A gente tem também átomos que têm o mesmo número de massa. Esses átomos que têm o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. Lembra que massa a gente representa pela letra A, que para nós não faz muito sentido, mas é a letra A. Lembra disso? Então é o único que tem a letra A, isóbaros, A, tá? Então são átomos de elementos diferentes. Então eu posso ter elementos diferentes que têm a mesma massa. Tranquilo? Por exemplo, se eu tenho esse hidrogênio aqui chamado de trítio, um pouco aqui com a caneta. Esse hidrogênio aqui, ó, chamado de trítio. E eu tenho o hélio, que tem a massa 3 e o número atômico 2. Beleza? Tá vendo que a massa do trítio é 3, a massa do hélio é 3. Então, os dois têm o mesmo número de massa. São isóbaros. Então, são átomos diferentes, tá? A mesma coisa aqui, tá vendo aqui, ó. O argônio tem número atômico igual a 18. A massa igual a 40. O potássio já tem número atômico igual a 19. E o cálcio tem número atômico igual a 20. Só que a massa dos três são iguais. Então, esses três são isóbaros. Tá bom? É bom a gente saber esses nomes, gente, porque igual eu falei, o Enem sempre vai tentar pegar uma coisa que a gente sabe e mudar as palavras. Por isso que quando o professor resolve, parece mais fácil, tá? Do que quando a gente faz sozinho, né? Outro elemento que a gente tem aqui, outro característica que a gente tem aqui são os... Eita, peraí. Isótonos. Os isótonos, tá vendo? Nossa, que é o N. N é o mesmo número de nêutrons. Então, também são elementos diferentes, tá? Mas que tem o mesmo número de nêutrons, tá bom? Bom, exemplo. Olha aqui, ó. O nêutron dá pra ver? O que eu falei com vocês? Vamos voltar aqui em cima. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Eu vejo o que em volta do elemento? Eu vejo massa e o número atômico. Nêutron eu vejo? Nêutron não vejo. Mas como que eu descubro nêutron? Fazendo isso aqui, ó. Aqui, ó. Fazendo essa formulazinha. Beleza? Se eu tenho A, que é a massa, e Z, que é o número de prótons, o N é tranquilo. Tá bom? É só fazer massa menos número de prótons é igual a N. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Eu tenho massa igual a 3 e número de prótons igual a 1. Desse trítio aqui, tá? Que é o hidrogênio com massa 3. E eu tenho o hélio com massa 4 e número de prótons igual a 2. Tá vendo que aqui em cima eu tenho o hélio com massa 3? Então, eu tenho 2 hélios. Na natureza existem esses 2 hélios na natureza. Mas tá vendo que os dois têm o número atômico igual a 2? Então, isso não pode mudar, tá? É igual a sua identidade, só você tem. Se alguém fez é porque clonou. Não é legal, né? Então, vamos lá. Se eu tenho 3 massa menos 1 próton, vai dar quantos nêutrons? 2. Se eu tenho 4 de massa e 2 de prótons, vão dar 2 nêutrons. 4 menos 2, 2 nêutrons. Então, esses aqui são isótonos. Tá bom? A mesma coisa aqui também. Tá? E eu não falei com vocês que quando a gente tem um átomo neutro, a gente tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Beleza? Isso é uma referência, né? A gente tem isso como referência. Só que, assim como eu mostrei aqui em cima, ó, esse átomo aqui perdeu 2 elétrons. E por que isso acontece? E como é que eu sei se perdeu ou ganhou? Através do que a gente chama de íons. As reações, na maioria das vezes, elas são, algumas delas não, mas a maioria das vezes são com perda e ganho de elétrons, tá? Então, alguns perdem, outros ganham, tá? Nas ligações, todos perdem ou ganham ou compartilham os elétrons, tá? Nas reações, talvez esses elétrons não precisam mudar de novo, né, de átomos. Mas algumas vezes acontece deles mudarem também. E o que acontece então? Vamos lá. Para que existem os íons? É para a gente ver se essas moléculas perderam ou ganharam, se esses átomos perderam ou ganharam elétrons, tá?
Então, são espécies que a gente chama de espécies eletricamente carregadas. Por que eletricamente carregadas? Porque elas perderam ou ganharam elétrons, tá? Bom, os íons, né, os íons que ganham elétron, desculpa. Os íons que perdem elétron são chamados de cátion e são íons positivos. Então, tá aqui, ó. Quando um átomo perde elétron, ele se chama cátion, tá? E ele fica positivo. O que é positivo? Tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse 2 mais aqui, tá? Então, ele fica com 2 mais. O que é 2 mais? O mais quer dizer que ele perdeu, como se fosse uma cruzinha, né? Quando morre, a gente põe uma cruz. E o 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, coloca aí, ó. Íon positivo é que perdeu elétron e é chamado de cátion, tá? Tá vendo aqui, ó? A massa é igual a 40, o número de prótons é igual a 20. Aqui, ó, o número de prótons, que a gente chama de P+, porque é positivo, é igual a 20. Se eu fizer 40 menos 20, vai dar o número de nêutrons, que é esse aqui, 20N0. É N0 porque o nêutron não tem carga, né? E eu falei que esse Ca, a gente não falou que átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons? Só que esse Ca aqui, o cálcio, ele acabou perdendo 2 elétrons. Então, se antes ele tinha 20 prótons e 20 elétrons, agora ele continua com 20 prótons, mas ele perdeu 2 elétrons, 18. Beleza? Bom, e ao contrário, alguns átomos, eles ganham elétron. Então, quando eles ganham elétron, eles ficam com uma carga negativa e eles se chamam ânion, tá? Bom, como? Olha aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho aqui o N3-, quer dizer que esse N, ele ganhou 3 elétrons. Por que é negativo? Porque o elétron é negativo. Então, tá assim, ó, ele ganhou 3 negativos. Tá? É isso que vocês vão lembrar. Por isso que parece ao contrário. Quem ganha tá negativo e quem perde tá positivo. Mas é porque vocês vão lembrar assim, ó, ganhou 3 negativos. Tá? Então, o nitrogênio tem massa igual a 15, prótons igual a 7. Aqui, ó. Massa, prótons igual a 7. 15 menos 7, 8. Tá? E ele tinha 7 elétrons. 7 elétrons e 7 prótons. Ele não ganhou mais 3? Agora ele tem quantos elétrons? 10. Beleza? Tranquilo? E espécies isoeletrônicas, iso igual, eletrônicas, elétrons, que vão ter o mesmo número de elétrons, tá bom? Vamos lá. O S, 32 de massa, 16 de próton. Então, se o S não tivesse esse númerozinho aqui em cima, aqui, ó, fosse só S, ele teria 16 prótons e 16 elétrons, beleza? Só que aqui tá falando que ele ganhou mais 2 elétrons. Então, ele tem 18 elétrons. Aqui, eu tenho um cloro com 17 elétrons. E esse menoszinho aqui em cima, ó, tá falando que ele ganhou mais um elétron. Então, ele tá com 18 elétrons. Beleza? Tranquilo isso aí? Bom, aí eu tenho exercícios, ó, dá pra vocês fazerem vários exercícios aqui, como aqui e também no caderno de exercícios. Então, façam esses aí hoje e aproveita esse tempo, gente. Aproveita o tempo que vocês vão estar, como se vocês estivessem na aula e façam tudo que vocês puderem, tá bom? E semana que vem a gente continua no próximo capítulo, tá bom? Beijo, gente. Tchauzinho. Qualquer dúvida é só me chamar, tá?